noite. Deus tem uma palavra especial para mim, para você, e mais ainda para as mamães. Para iniciar a mensagem dessa noite, eu quero fazer algo diferente. Eu vou convidar aqui duas mamães, eu não combinei nada com elas, vou pegá-las de surpresa. E assim que é bom, né? Que aí não dá para elas fugir. Eu vou pegar uma mãe bem recente, bem novinha, assim, né? A sua primeira viagem. E uma que já tem um longo histórico, né? De mãe. Então eu quero convidar a irmã Catherine e a irmã Ivone para que estejam vindo aqui até o altar. E desde já, aplaudo ao Senhor por essas mamães. Eu brinco com a Catherine que ela é a mãe mais fresca da nossa igreja, né? E a mãe Ivone, sem dúvida, é uma das mães mais experientes que nós temos aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, para que a gente talvez possa, nessa noite, entender um pouquinho melhor o que de fato, o que de fato é ser mãe. Eu vou começar aqui pela Catherine, que está de quantos meses? 3 meses. 3 meses, né? E primeira coisa, como foi quando você descobriu? O que você sentiu quando você descobriu que estava grávida? Ai, não sei, eu precisava de amor. Eu vi pra mim no espelho e comecei a procurar. Já foi ver se já vai. Teve medo? Não, por enquanto não deu medo. Só alegria. E enjoo? Só umas tonturas, assim, enjoo de comer comida, mas não nada de mandar pra fora. E assim, a expectativa, você fica imaginando como é que ele vai ser, vestido, essas coisas assim, cor do cabelo. Todos os dias. Toda hora. Agora o negócio é ficar na internet pesquisando coisinhas de bebê, né? Isso. Ver o tamanho, a gente vai lá pra ver idade que eu tô de 3 semanas. Eu vou lá ver o que tem nessa semana. O tamanho mental, que já tem, se tem digital, se tem não sei o que, cabelo, tem expectativa. Viu? Fica aqui. Vamos conversar agora um pouquinho com a mãe mais experiente, né? Mãe Ivone, quantos filhos? Meia dúzia. Meia dúzia. Quantos anos tem o mais velho? Por essa pergunta ela não esperava. Quanto? 31 anos. Quem é? Cristina. Ainda em agosto, né? 11 de agosto. Dia 11 de agosto ela vai fazer 41 anos. Irmã, fale para nós um pouquinho dessa experiência de ser mãe de 6, né, de ter tido 6 bebês que hoje todos já estão casados, né? Todos casados, com exceção da Estela, que não deu netinho ainda, né? Como que é essa experiência de ser mãe? Como foi, como é ainda, né? Essa experiência de ser mãe de 6 filhos? Interessante. É interessante, né? Que na minha época não existia, eu não sabia o sexo do bebê, né? Então, para a gente também era legal isso. Como para vocês é tão especial isso que vocês têm essa tecnologia na mão. No caso, eu não tive. Nenhuma ecografia era feita na época. Então, a gente ia saber o sexo do bebê mesmo quando ele estava já nos braços, né? Acabou de nascer ali que a gente é um menino, uma menina. Então, teria que fazer roupa mais ou menos que serviço, né? Para menina e menino. Depois que nascia, a gente estaria fazendo a roupa, né? Se era um menino, era depois roupa para identificar se o menino. E é especial, né? Cada fase de vida, né? Hoje, a tecnologia, naquela época para mim foi muito boa. Esperei com muito carinho todos eles. Nunca tive medo, né? Nunca achei que aqueles filhos estariam atrapalhando o meu futuro, né? Tinha 4 filhos e ainda não tinha essa casa.
Aí eu morava numa meia água, comecei com uma casinha em Curitiba, daí acabei trazendo para cá, doei para a igreja, o pastor. Então eu já tinha uma fé firmada que eu teria que fazer o melhor para Deus. E para mim, lógico, imagina, eu morava numa meia água, podia dizer, nossa, eles vão atrapalhar o futuro meu. Não passou na minha cabeça isso, mas estou muito alegre saber que eu tenho um filho, que fosse perfeito. Né? Graças a Deus eles não me atrapalharam em nada. É o que eu tinha de ter. Então é uma alegria muito grande. Agora você pisa, né? Que umas 2 semanas aí, uma Narcisa estaremos sendo essa próxima. E é uma alegria, né? O Senhor disse que quem confia nele anda nos seus caminhos, veria os filhos dos seus filhos. Então ele é uma certeza, né? Então eu acredito que estou alcançando essas bênçãos. E desejo a todos vocês, né? Que vocês também possam ser bisavós. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Assim, foi difícil? Foi difícil ter dificuldade? Só assim, não? Que eu tive dificuldade comigo, eu tinha tanta confiança em Deus que eu nem vi passar isso. Pergunta. Faria tudo de novo? Teria os 6 de novo? Acho que eu faria. Acho? Não posso dizer para vocês, bom, essa foi minha. Não, eles são especiais, são maravilhosos e não errei com eles. Amém. Vamos aplaudir essas mães maravilhosas? Eu poderia ter chamado tantas mães aqui, né? Mas eu lembrei daquela que está na primeira prestação, e da irmã Ivone, que tem vários filhos, e a história é bem bonita também, assim como da irmã Tereza, da irmã Zalina, enfim. Irmãos, falar sobre mãe, especialmente para mim, um tempo para cá tem sido um pouco difícil, mas tenta achar um adjetivo para descrever a tua mãe. Um só, uma palavra que você usaria para descrever a sua mãe. Eu não consigo. Eu não consigo pensar. Eu penso em tantos adjetivos e eu penso, mas ela é ainda mais. Ela foi ainda mais, ela foi ainda mais. E é tão engraçado, né, que quando a gente está falando de mãe, aí alguém, quem já não disse nessa frase ou já não ouviu, mas mãe é mãe, né? Porque realmente não tem adjetivo, devido no mãe é mãe. Porque essa palavra mãe parece que já diz tudo. É impressionante que quando a criança está com medo, não é o pai que ela chama, é a mãe. Não é verdade? É impressionante essa ligação entre a mãe e o filho. É uma coisa tão divina, tão maravilhosa, quando a mulher realmente, como a mãe colocou aqui na letra, testemunhou, né, de fazer, de cuidar, de não ter medo, de dizer, não, nada me atrapalhou, em nenhum momento esses filhos me atrapalharam. Então isso é maravilhoso, é algo realmente de Deus. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a mãe verdadeira. Infelizmente, nos dias que nós vivemos, na televisão, no rádio, nos jornais, às vezes a gente lê algumas notícias que nos deixam horrorizados de ver a crueldade muitas vezes do ser humano, principalmente de uma mulher que gera um bebê e depois o abandona num saco de lixo, ou até mesmo tira a vida dessa criança, não é mesmo? Mães que abandonam os seus filhos sem nem se importar, né? Não é disso que eu quero falar nessa noite, mas para que a gente saiba que existe esse tipo de mãe, mas eu quero falar nessa noite sobre as mães verdadeiras, que sem dúvida todas que aqui estão são mães verdadeiras, que cuidaram dos seus filhos, que cuidam dos seus filhos com amor, que nunca mediram esforço para dar o melhor para os seus filhos. E eu não tenho dúvida que 98% das mães de todo o mundo têm essas características, né, de serem cuidadosas, de serem amorosas. É uma pequena, graças a Deus, uma pequena, mínima quantidade que realmente não se envolve, não podemos chamar de mãe. Interessante
que quem de nós, né, principalmente os meninos, né, no tempo da escola, as meninas também, podia, quando criança, né, se envolvesse numa briga na escolinha, né, eu fiz isso. Se envolvia numa briga na escolinha, podia xingar o pai, podia xingar o irmão. Agora, Deus o livre falasse da mãe. Ah, não, minha mãe não. Engraçado, né? O carinho, o cuidado, que eu acho que já é uma demonstração de amor, de carinho do filho, né? De reconhecimento pela mãe. Quem de nós já não passou por isso? Só não fala da mãe, né? Quer ver o casal brigar? Quando um começa a falar do outro, não dá certo. Porque mãe realmente é algo muito especial, muito especial para todos nós. Tanto que, como eu li no início deste culto, Deus compara o seu amor ao amor de uma mãe. Ele não usa o amor de um pai, o amor de um pastor, o amor de irmão, ele usa o amor de mãe para comparar ao seu amor. Ele diz ainda que uma mãe se esqueça do filho. Será uma mãe se esquecer do filho? Ainda que ela se esqueça dele, eu não me esquecerei. Então ele usa esse exemplo. Deus se compara com uma mãe. E destaca isso. Será que uma mãe pode esquecer do seu filho? Jamais. E como eu comentei, eu quero falar nessa noite sobre a mãe verdadeira. Eu queria compartilhar com os irmãos uma história na palavra de Deus, no livro de 1 Reis. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 3. Se você estiver com a sua Bíblia aí, peço que por favor você abra ela. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 28. Amém? Pode permanecer sentado. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e eu tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque ela se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado. E dormindo a tua serva, o deitou no seu seio. E ao seu filho morto, colocou em meu seio. Me levantando pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, o vivo é o meu filho, o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, o certo, o morto é o teu filho, o meu filho é que é o vivo. E assim discutiram perante o rei. E então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, que é morto que é o teu filho, o vivo é o meu. E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Divida a criança em duas partes, corte o menino vivo, e dê metade para cada uma delas. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se encheu de amor pelo seu filho, e disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, seja dividido ele. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de
maneira nenhuma uma vez, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que deram ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Sem dúvida, irmãos, esse texto ele é para destacar a sabedoria que Deus deu ao rei Salomão diante dessa situação. Essa foi a primeira prova que Salomão teve depois que ele faz aquela tão famosa oração onde Deus pergunta: o que você quer? O que você pediu eu vou te dar. E ele diz: Senhor, o que eu quero é sabedoria para julgar o teu povo. Deus então dá uma sabedoria tão grande para esse homem. E a primeira situação que é colocada diante desse rei é essa discussão entre essas duas mães, essas duas mulheres. Mas não é sobre a sabedoria de Salomão que eu quero pregar nessa noite, como eu já disse, é sobre a verdadeira mãe. E fica muito claro no texto quem de fato é a verdadeira mãe dessa criança. Porque a primeira coisa que nós podemos destacar que a verdadeira mãe não teme nada, não teme pelo seu filho. Ela não tem medo de ir à luta pelo seu filho. Percebam que essas duas mulheres, elas eram prostitutas. Há quem diga que são mulheres de vida fácil, embora sinceramente eu acho que não seja uma vida tão fácil assim. Mas enfim, eram duas prostitutas, mas a mãe verdadeira conseguiu uma audiência com o rei. Uma audiência com o rei. Irmãos, isso parece algo tão simples. Tenta falar com o Rubel aqui em Bocaiúva para você ver se você consegue. Você vai ter que esperar quase uma tarde inteira, né? Nós temos o vereador aqui que não me deixa mentir. Para falar com o prefeito de Bocaiúva, que é uma cidade pequena, não é uma tarefa fácil. Agora tenta falar com o governador desse estado. Você já vai perceber que é algo muito mais difícil. Tenta falar com o presidente. É quase impossível. Se não, impossível para nós. Então, naquele tempo não era muito diferente. Ainda mais sendo duas mulheres prostitutas conseguir uma audiência com o rei Salomão, não foi uma tarefa tão simples. Mas a mãe verdadeira não teme, ela vai atrás, ela, por amor ao seu filho, ela queria resolver aquele problema, ela queria rever a criança, ela queria que a criança fosse novamente dela. E ela então vai, não tem medo de encarar o tribunal, não tem medo de enfrentar o rei, não tem medo de enfrentar os guardas do rei, não tem medo de entrar no palácio do rei. Quantas mães que vão à luta pelos seus filhos, mesmo muitas vezes aparentemente sem preparo. Poderíamos citar aqui, talvez entre nós, algumas mães que se dedicaram, talvez quase que semi-analfabetas ou analfabetas, mas que foram à luta, que trabalharam, que falaram com pessoas importantes para poder cuidar dos seus filhos. Eu vivi isso na minha família. A minha mãe não sabia escrever nem sequer o nome. Nem sequer o nome. A assinatura dela era o dedão. E eu tenho um irmão, todos que conhecem, que é o Josimir. Quando criança ele sofreu um acidente. 4 anos de idade ele sofreu um terrível acidente. E sabe quem que vinha lá de Marmeleiro, a 600 quilômetros daqui de Curitiba? Sabe quem que pegava o ônibus para vir tratar ele no hospital de clínicas? Era minha mãe. Sabe quem que ficava perguntando: que ônibus é esse, moço? Eu não sabia. Sabe quem que chegava ali no hospital de clínicas e sem saber ler uma placa sequer? E entrando e perguntando até que o seu filho estava na mão dos médicos. Porque a mãe verdadeira, ela não tem medo de ir à luta pelos seus filhos. Ela não tem o que vai acontecer a ela, o que vão falar dela, porque ela quer o bem-estar do seu filho, ela quer proteger, ela quer estar com o seu filho, ela quer ver o seu filho. E essa mãe não temeu enfrentar nem mesmo o rei para ter o seu filho nos seus braços novamente. A segunda característica, mas antes, permita-me perguntar:
Será que nós, filhos, temos reconhecido esse empenho dessas mães? É tão triste quando você vê um filho que a mãe, tadinha, inocente, sem saber ler, às vezes, e essa cena se repete todo instante, é lamentável. Uma mãe que às vezes querendo agradar o filho, e o filho faz palavras tão ásperas, porque não ficou do agrado dele. Talvez uma mãe que não conheça de tecnologia e diga assim: meu filho, por favor, você pode deixar o número do fulano aqui no meu... Mas você é burra, né? Você até mexer aqui lá. É terrível. É terrível. Ela não teve a oportunidade que você teve. Talvez a única coisa que ela teve na infância dela foi um enxado, foi uma ferramenta para poder cuidar de você. Então, filho, será que você tem reconhecido essa força, esse empenho dessa mãe? Em segundo lugar, a segunda característica dessa verdadeira mãe é que a verdadeira mãe, ela cuida do seu filho. Ela cuida do seu filho. Percebam que essa mulher, independente do trabalho que ela tinha, era prostituta, mas ela estava cuidando do seu filho. A Bíblia diz que ela fala, ela se levantou para dar de mamar, para cuidar. E uma verdadeira mãe, sem dúvida, cuida dos seus filhos. Prepara a roupinha, prepara a comidinha, deixa a caminha às vezes arrumada quando a gente é criança, vai inúmeras vezes à noite ver se o filho não está descontente. Passa noites em claro, fazendo um chazinho, vendo se a febre baixou. Quantos de nós não fomos cuidados pelas nossas mães? E é maravilhoso isso. Porque a mãe verdadeira cuida do seu filho. Mas a pergunta é: eu reconheço isso na minha mãe? Será que eu, como filho, tenho reconhecido isso? O cuidado que ela teve, ou tem comigo, o carinho com que ela prepara. Muitas vezes a gente não dá valor para a comidinha que ela fez, não dá valor para a roupa que ela usou, não dá valor ao cuidado que ela tem. Muitas vezes a gente entende o cuidado de uma mãe como implicância. Isso não larga do meu pé, mãe. A senhora enche o meu. Não sei dizer. Vai, filho. Larga do meu pé, filho. A tua mãe não é chata. Ela só está querendo cuidar de você. Um dia talvez você vai sentir falta. Porque ela precisa, faz parte dela, é mais forte do que ela, esse cuidado. Eu acho incrível, incrível, incrível. A minha esposa, Rívida, ela sempre teve um som muito pesado. Muito pesado. Você podia ligar um trator dentro de casa que ela não apagava. Mas quando a gente teve a Heloísa, eu achei isso incrível. Hoje, o sono pesado dela. Quando a gente teve a Heloísa, quantas vezes eu levantar e fazer as coisas dentro de casa para perder o sono, e ela nem percebeu que eu tinha levantado. Mas quando a gente teve a Heloísa bebê, ressonava no berço, ela estava aí em cima. O instinto de cuidado materno, amoroso de uma mãe é algo extraordinário. Às vezes eu acordava assim, aí eu estava lá: o que foi? Não, ela fez um barulhinho. Eu não tinha ouvido absolutamente nada, mas ela, mesmo tendo um sono pesado, estava ali. Porque o instinto materno fala mais alto. E isso está em todas as mulheres, porque Deus deixou essas princesas com esses talentos, com esses dons maravilhosos. E nós, filhos, temos que reconhecer. Então, a verdadeira mãe cuida do seu filho. E eu fico pensando na tristeza dessa mãe ao colocar o neném no seu seio, colocar o nenenzinho no seu seio, perceber que a criança não estava respirando, depois perceber que a criança não estava respirando. E talvez essa mulher passou horas ali, talvez
ela ficou, que mãe não ficaria desesperada percebendo talvez que o seu filho está morto? Mas a terceira característica de uma mãe verdadeira é que a verdadeira mãe conhece o seu filho. Toda criança, há quem diga que toda criança recém-nascida tem cara de joelho. Já ouviu essa expressão? Criança recém-nascida tem cara de joelho, né? É tudo igual, mas não para a mãe. Não para a mãe. Olha só, o bebê dessa mulher tinha 3 dias. 3 dias. Enquanto estava escuro, ela não percebeu que não era o seu filho que estava no colo. Mas bastou clarear o dia, ela olhou melhor e disse: opa, esse não é o meu filho. E aí então ela se lembrou que outra moça que morava com ela tinha tido um filho também. E aí ela foi e olhou, viu que o seu bebê vivo estava ali com essa mulher. E aí, meu filho, sai de baixo. Sai de baixo. Porque a verdadeira mãe conhece o seu filho. Perceba que esse amor dessa mãe verdadeira foi ela que narrou os fatos. Foi ela que chegou discursando diante do filho. Porque ela tinha certeza que aquele era o seu filho. E aí cabe uma pergunta para as mamães. E eu tenho certeza que todas saberiam responder. Você conhece o seu filho? Você sabe quem ele é de fato? O que você poderia dizer dele? Você conhece ele? Eu tenho certeza que todas aqui podem dizer assim: conheço muito bem. As nossas mamães sabem quando estamos tristes. As nossas mamães percebem quando estamos felizes. E as nossas mamães se preocupam sempre, sempre, sempre. Pode ter 10 filhos, ela vai lembrar de todos e ela vai se preocupar com a característica de cada um, porque a mãe conhece o seu filho. Em quarto lugar, a verdadeira mãe ama sacrificialmente o seu filho. Porque olha que coisa, que história incrível. Depois que elas ficaram ali discutindo: não, é o meu filho que eu vivo. A outra dizendo: não, o meu o filho que está vivo é o meu, o morto que é dela. Aquela discussão toda. Salomão, ele faz algo diferente, poderíamos dizer assim. Ele fala: traz uma espada para mim, vamos acabar com esse problema. Bem afiado. Aí trouxeram a espada e as mães estão ali olhando. Aí ele falou assim: é o seguinte, vou partir essa criança no meio, para acabar o problema. Cada um leva metade para casa e o problema é resolvido. E aqui entra o amor sacrificial. Ela disse assim: ei, ó meu filho, entrega essa criança viva para essa mulher. Pode dar esse filho. Não tire a vida, porque esse é o meu filho. Eu aceito viver longe dele, mas não tire a vida dele. E eu quero destacar aqui, irmãos, algo muitas vezes melindroso. Muitas vezes algumas mães têm uma gravidez indesejada, ou tem um filho, de repente ela não tem condição de cuidar dessa criança. E eu digo que isso é um amor sacrificial. Então essa mãe toma uma decisão muito difícil. Ela doa esse filho ou essa filha, ela entrega essa criança para uma família, para uma mãe que tenha condições de sustentar e de cuidar dessa criança. Porque ela sabe que se essa criança ficar com ela, talvez ela não tenha condições de viver. E eu conheço inúmeros casos de mães que não foram irresponsáveis, mas que acabaram tendo um bebê e elas não tinham condições de cuidar. E então a melhor saída foi doar, entregar para outra família, cuidar, para dar o suporte necessário. Isso é um amor sacrificial. É como essa mãe que estava dizendo assim: olha, eu prefiro viver longe do meu filho do que saber que ele está morto. É um amor sacrificial. E que mãe que não daria vida pelo filho? Porque é um processo natural, irmãos. Difícil, doloroso, sem dúvida. Mas quando os nossos pais morrem, é o processo da vida. Agora,
pergunte a uma mãe, a um pai que perdeu o filho. O que passa no coração dele? Porque foge ao processo natural da vida. Quando um pai ou uma mãe tem que enterrar o filho. O processo natural é os filhos enterrarem os pais. Por mais doloroso e difícil que isso seja, mas é um processo. Agora, um pai tem que enterrar o filho. Foge. E eu tenho certeza que qualquer mãe ou pai verdadeiro daria a sua vida ao seu filho. Não tem dúvida disso. Para encerrar, irmãos, eu quero destacar aqui que Salomão ele soube reconhecer quem era verdadeiramente. Porque depois, quando ele mandou partir a criança, e essa disse: não, entrega a criança aqui para o coração dela. A outra disse assim: não, parte no meio mesmo, aí resolve o problema. Mas você acha que isso é uma mãe? Não. Então Salomão teve sabedoria suficiente para reconhecer quem era a verdadeira mãe. E agora eu pergunto, para encerrar, para nós filhos: você reconhece a sua mãe como uma mãe verdadeira? Será que nessa noite você poderia pensar em dizer: poxa, eu tenho uma mãe que nunca temeu nada para cuidar de mim. Eu tenho uma mãe que sempre me cuidou de mim. Eu tenho uma mãe que sempre sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, que me conhece. Eu tive uma mãe que me ama, me amou sacrificialmente. Será que você pode reconhecer isso? Você sabe reconhecer isso? Eu sei que eu estou falando talvez nessa noite para alguns filhos aqui que já não tem mais a sua mãezinha, sabe? Eu sei como é doloroso isso, né? Que a gente quer que a mãe e o pai da gente fiquem pro resto da vida, que a gente envelheça junto, que a gente, de preferência, não volta lá para o céu junto. Mas faz parte. Mas você pode continuar honrando a sua mãe, o seu pai. Mas hoje estamos falando de mãe, porque a palavra diz que nós devemos honrar pai e mãe. E você pode continuar honrando mesmo que já tenha descansado, dormido no Senhor. Continuar vivendo uma vida justa, uma vida correta. Você vai estar sempre honrando o seu pai ou a sua mãe. É assim. E um dia, nós estaremos todos reunidos perante o Senhor Jesus. A minha mãe, ela descansou, ela dormiu no Senhor. Eu sei disso. Porque eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ela e ela aceitar o Senhor Jesus. Eu sei que um dia eu vou poder encontrar, eu vou poder abraçá-la e juntos nós iremos para o Senhor. Então, meu filho, honre a sua mãe, valorize ela em todo o tempo que você estiver junto com ela. Nunca deixe de dizer o quanto ela é importante na sua vida. Que, por mais que você o faça, Deus abriu os meus olhos a tempo para que eu pudesse honrar de fato a minha mãe. E eu honrei, cuidei dela, eu valorizei as coisas que talvez por muitos anos eu não soube valorizar. E quando ela dormiu no Senhor, eu pude chorar simplesmente de saudade, não de remorso, não de tristeza, mas de saudade. Sabendo que eu a honrei, eu cuidei dela, eu amei, e eu a fiz saber que eu a amava e respeitava muito. Filhos, honrem as suas mães, amem as suas mães. Nós vamos cantar um louvor agora e nós vamos homenagear as mamães com uma pequena lembrança que foi preparada com muito carinho. O grupo de louvor já pode se posicionar aqui. Essa lembrança, irmãos, esse presente foi preparado com muito carinho por uma irmã muito especial da igreja, que não pôde estar conosco hoje aqui, a irmã Elocinéia, irmã Lu, querida irmã. É lindo. Ela preparou uma a uma,
preparou todo o artesanal, ela preparou com o maior carinho para todas as mamães. Eu queria que nós ficássemos em pé agora. E nós vamos combinar assim, as lembrancinhas vão estar aqui na frente. Enquanto a gente cantar, enquanto nós estivermos cantando, um filho, só um filho, vem, pega um presente e leva para sua mãe. Os demais filhos podem ficar junto aí da mãe, mas para que a gente não tumultue muito, né? A irmã Juliana vai estar auxiliando a gente aqui. Apenas um filho vem, né? Pode ser o mais novo, enfim. Né? Um filho apenas vem e então pega um e leva para sua mamãe. Enquanto a gente vai estar louvando assim, preste atenção nessa letra, né? As mamães prestem atenção nessa letra. Nós queremos homenageá-las com essa canção nessa noite. Enquanto cantamos, você pode vir, pegar o seu presente e ficar junto da sua mãe. Fica ali abraçadinho dela, orando por ela, agradecendo a Deus pela vida dela.